Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Querido Deus, te louvamos nesta manhã mais uma vez, ó Senhor. Agradecido nós somos pelo teu zelo, pelo teu amor, pelo teu cuidado com a nossa vida, com o nosso caminho, da maneira como nós estamos nos conduzindo, ó Senhor. Nos abençoe nesta manhã através da tua palavra, Senhor. Usa o teu servo, ó Pai, que os nossos corações estejam, Pai, sedentos, para que a tua palavra possa achar guarida em nós. Te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja. Eu dividi esse estudo em 3 fases. A primeira, a origem do pecado. A segunda, as consequências do pecado. E a terceira, como vencer o pecado. Vou tentar ser bem prático em cada uma desses três itens. Começando, nós vamos entender como o pecado foi introduzido no homem e por que o homem hoje já nasce pecador. Lá em Gênesis, a palavra de Deus conta que existiam 2 árvores no jardim de delícias que o Senhor colocou Adão e Eva. Ele plantou 2 árvores, entre outras tantas. Uma que se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra que se chamava árvore da vida, e essa árvore apontava para Cristo. E Deus orientou Adão e Eva que de todas as árvores do jardim eles podiam desfrutar, eles podiam comer. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deviam nem tocar. E, num determinado dia, a serpente, diz a Bíblia, o mais sagaz dos animais, seduziu Eva, enganou-a, dizendo que se ela comesse daquela árvore, ela teria o conhecimento de Deus, ela teria a sabedoria de Deus, ela seria conhecedora do bem e do mal, assim como Deus é. E Eva, enganada, tocou. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, 22, por favor. Vamos ler. Gênesis 3, capítulo 22. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Como o homem tinha comido de um fruto, os seus olhos foram abertos e ele começou a enxergar coisas que não eram lícitas a ele enxergar. Ele começou a enxergar que ele estava nu. Ele começou a enxergar principalmente a nudez da sua própria alma. Deus criou o homem para que ele fosse santo, separado das coisas do mal. Ele não tinha nenhuma necessidade de conhecer o mal, porque o propósito de Deus para a sua vida é que ele compartilhasse somente das coisas de Deus. Romanos 5,12 diz: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir desse momento em que Adão recebeu sobre a sua vida a semente do pecado, ele e Eva se tornaram malditos e foram retirados de dentro do jardim. Deus colocou querubins em cada um dos cantos do jardim, para que eles não pudessem mais desfrutar daquele jardim que Deus tinha criado para eles. Aí você me pergunta, mas por que Deus então colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, se Adão não deveria tocá-la, se Eva não deveria tocar? Bem simples, querido. A vontade de Deus é que o homem obedecesse a ele liberalmente, que ele tivesse uma iniciativa de obedecer a Deus simplesmente por amor, não por obrigação. Deus deu o livre-arbítrio ao homem para que ele pudesse escolher a Deus por amor. Deus não criou homens mecânicos para que eles
seguissem somente aquilo que lhe fora determinado. Ele deu o arbítrio para que ele pudesse escolher para o bem e para o mal. A vontade de Deus era que o homem fosse completamente obediente e submisso, mas uma submissão voluntária, não obrigatória. Deus nunca irá nos obrigar a nada. Como era antes, é hoje, será sempre. Ele vai nos convidar a servi-lo. O homem se tornou corrompido, foi introduzido nele uma semente, e dessa semente cada um dos seus ancestrais foram sendo participantes. Ou seja, o homem já nasce pecador. A Bíblia conta, o salmista diz lá no Salmo 51, versículo 5, quem quiser anotar: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos como fruto do pecado, já nascemos pecadores, e isso é algo que está na nossa carne, foi introduzido. O homem, para explicar de uma forma mais simples para os irmãos, ele é um ser triuno. Triuno quer dizer 3 em 1. Ele tem alma, tem corpo e tem espírito. Ele tem a alma, o corpo e o espírito. Até então, o homem era governado pelo espírito. O governo do homem era o espírito dele, que ligado com o Espírito Santo, em total comunhão com Deus, governava a vida do homem, antes da queda. A partir da queda, o espírito do homem, desligado de Deus, desligado dessa bateria celestial de Deus, o espírito foi se amortecendo, ele foi se apagando, ele foi cada dia mais se afastando de Deus, por causa do pecado. Alguns das funções de cada um dessas três divisões do homem é interessante nós estudarmos. O espírito, ele é responsável por 3 funções: a intuição, a consciência e a comunhão com Deus. Por meio do nosso espírito, nós temos a intuição, a comunhão e a consciência. A consciência do homem, mesmo caído, ela ainda é uma função do seu espírito. Na alma, nós temos a mente, nós temos as nossas vontades e nós temos as nossas emoções. E no corpo, a sensação, a locomoção e o instinto. Como eu disse anteriormente, o homem foi criado para ser um ser espiritual, ser conduzido pelo Espírito de Deus, até então. O espírito que antes era a parte governante dessa triunidade humana, ele passou amortecido a não governar mais. Começou a acender no homem, então, o desejo de sua carne de levar para o pecado. A cada momento a carne ia sendo mais forte, o espírito enfraquecendo, e o homem sem comunhão com Deus, a cada dia mais, foi se tornando uma criatura deplorável. A bateria celestial já não alimentava mais o espírito do homem, e ele não conseguia mais ter comunhão com Deus. Essa foi a consequência principal do pecado no homem. Desligado de Deus, ele já não conseguia mais caminhar segundo o propósito original da criação, que era comunhão com Deus. Então, depois que nós conhecemos a origem, vamos entender as consequências desse pecado na vida do homem, cada uma delas. Abra sua Bíblia em Gênesis 4, capítulo 7, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A concupiscência, ou seja, o desejo exacerbado da carne humana, começou a governar sobre ela. Ele já não tinha mais o controle e a santidade de Deus sobre a sua vida, então ele começou a seguir os desejos da carne. Os irmãos sabem o que é concupiscência? Alguém sabe? A concupiscência nada mais é do que um desejo incontrolável, um desejo exacerbado, um desejo que você não consegue controlar. Um pastor, grande amigo meu, diz que a concupiscência é quando o olho até pula. Sabe quando o olho pula de vontade de pecar? A concupiscência da sua carne faz com que seu olho pule de vontade de pecar. E você
muitas vezes, dando vazão a essa concupiscência, corre para o pecado. Interessante nós avaliarmos. Quando Adão e Eva estavam no jardim, e eles foram seduzidos pela serpente, muitos, hoje ainda, julgam Adão e Eva pelo seu erro. Quem aqui um dia já julgou Eva por ter sido enganada? Deixa eu ver. Pois é. Mas você sabe o que é interessante, irmão? É que todo dia Deus coloca diante de nós duas árvores. Todo dia, quando você amanhece de manhã, você está diante de duas árvores. Como é que são essas árvores? Você pode escolher fazer a vontade de Deus durante aquele dia, ou pecar. Quando você peca, você simplesmente comete o mesmo erro que Eva, come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para que a coisa não ficasse tão egoísta, Deus permitiu que nós pudéssemos passar pela mesma experiência que Eva passava. Nós somos seduzidos todo dia, não é verdade? E quando seduzidos, muitas vezes deixamos de escolher aquilo que é a vontade de Deus para escolher o pecado. Mas as consequências, elas são gravíssimas na nossa vida. Em relação a nós, ela gera a culpa. Geralmente, quando pecamos, nos sentimos culpados e acusados. Ela produz mau humor. Ela nos faz ficarmos isolados do povo que Deus separou para estar conosco. Porque você não consegue ficar caminhando com pessoas que são separadas se você está caminhando na prática do pecado. Pecadores, todos nós somos. Mas o pecado na vida do homem de Deus, ele tem que ser um acidente de percurso e não uma prática. Muitos de nós vivemos uma vida como homens de Deus, frequentando a igreja, frequentando cultos, os grupos familiares, como homens que foram separados um dia, mas vivemos na prática do pecado. O pecado que anteriormente te assediava e te fazia cair na armadilha, ele hoje pode acontecer como um acidente de percurso, mas não mais como uma prática na sua vida. Ele gera doenças. Muitas enfermidades que existem hoje no mundo são fruto do pecado na vida das pessoas. Ele gera estresse, irritação, enfermidades diversas. Anota uma referência, o Salmo 32, do versículo 3 ao 4. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sem sequidão de estio. O salmista diz que até os ossos secam. A pessoa que vive na prática do pecado, até os seus ossos secam. A enfermidade vem, rouba a tua paz, rouba a tua alegria, rouba a sua disposição. Aquela pessoa que vive na prática do pecado, dificilmente ela consegue ter vigor, porque junto com o pecado, ele recebe a enfermidade. Em relação ao diabo, o que acontece conosco? O pecado gera escravidão. 1 João 3, versículos 8 e 9, por favor, pastor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então o que a palavra de Deus diz? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque quem vive pecando se torna escravo do diabo, se torna jugo do diabo. Certa vez, deixa eu contar uma história para os irmãos interessante. Eu estava fazendo um estudo sobre libertação, sobre guerra espiritual. Eu ministrava um curso no seminário sobre guerra espiritual, e eu fui estudar sobre como o diabo operava na vida daquele que vivia na prática do pecado. E aí, depois de conversar com vários irmãos que tinham sido umbandistas, que tinham sido envolvidos com magia negra, etc., eu fui buscar no Senhor a revelação daquilo que eles estavam me dizendo. Os irmãos já viram
que geralmente no centro de macumba, nos lugares onde baixam os espíritos malignos, os espíritos chamam aquela pessoa que ele incorpora de cavalo. Vocês já viram? Por quê? Você já se perguntou por quê? Pois é, vou te ensinar por quê. Porque o espírito maligno que se apodera daquela pessoa, eu digo tanto na opressão quanto na possessão. Amém? A opressão é aquilo que vem de fora para dentro e a possessão de dentro para fora. Na opressão, que é o que acontece muitas vezes na vida do crente que está caminhando pelo pecado, ele é opresso, ele fica oprimido, ele fica abatido. O diabo não, segundo os estudos, ele não tem essas pernas como nós temos. E ele precisa de um corpo para que ele possa caminhar. Então ele monta sobre aquela pessoa e aquela pessoa se torna o seu cavalo. Daí o peso espiritual. Vocês já perceberam que aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela anda encurvada, parece que tem um peso sobre as suas costas. Ela não consegue levantar a cabeça e olhar com altivez, olhar sem esse peso que muitas vezes a incomoda. O cavalo é aquele que se torna escravo do diabo. Precisa do escravo, ele só se manifesta entre nós por meio de um corpo. Ele não tem corpo físico, então ele precisa de um corpo para se manifestar. E esse corpo é o corpo do pecado. Gera opressão, medo, angústia e até possessão. 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém. É a porta para o diabo agir em sua vida, é a legalidade. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que o diabo só pode agir na vida do homem se houver legalidade? Quem sabia disso? E o que é a legalidade? Qual é a legalidade que nós damos para o diabo agir na nossa vida? Repita comigo: o pecado. O pecado é uma porta que nós abrimos e dizemos ao inimigo: entra. Entra. Muitas vezes não percebemos que estamos abrindo essa porta, achamos que as coisas são ocultas, tentamos fazer aquilo no escondido para que ninguém veja, mas o Deus que tudo vê, e o espírito maligno que ronda ao seu derredor está vendo tudo. Não existe nada oculto ao mundo espiritual, meu querido. Não tem nada que você vai fazer escondido que não vai um dia ser revelado pela luz de Deus. E o que o diabo faz? Ele aproveita disso e ele vai lá e entra em você e começa a operar na sua vida, a gerar a desgraça, gerar a destruição, porque ele veio para roubar, matar e destruir, e é o propósito que ele tem. Em relação a Deus, o que o pecado faz? Primeiro, Isaías 59, versículo 2, separação de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quer dizer que o Senhor não nos ouve quando estamos vivendo na prática do pecado. Ele tapa os seus olhos em relação a nós, tapa o seu rosto em relação a nós e vira as costas. Nós não podemos ter comunhão com Deus Santo vivendo na prática do pecado. Segundo, julgamento, Romanos 5,18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Por uma só ofensa veio o juízo. Mas por um só ato de justiça do nosso Senhor, veio a graça sobre todos nós para a justificação da vida. Aleluia. Glória a Deus. Condenação, Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? O lago de fogo foi criado para quem? Repita comigo: para Satanás
e os seus espíritos. Não foi criado para o homem. O lago de fogo nunca foi o propósito de Deus para a vida do homem, mas muitos escolhem liberalmente o lago de fogo e enxofre. Escolhem viver uma vida regalada segundo a concupiscência da sua carne, ao invés de uma vida separada para o Senhor. E o final deles é a condenação. Traz também a ira de Deus, Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ira de Deus. Mas se todas essas consequências elas vêm sobre o homem que se desvia do caminho e do propósito de Deus, como é que eu posso então me colocar como vencedor sobre todas essas coisas? Vencedor como a tentação, vencedor sobre a tentação, vencedor sobre a concupiscência da minha carne. Vamos falar sobre isso agora. Olha para o seu irmão do lado e diz assim: meu irmão, eu tenho boas notícias para você. Muito boas notícias. A graça que você recebeu em Cristo Jesus é muito maior e muito mais forte que os pecados que te assediam. Diga para ele: você vai vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer. Aleluia. Na verdade, em Cristo Jesus você já venceu, sabia disso? Em Cristo Jesus você já venceu, porque Ele venceu por você. Quando você recebe essa obra redentora dele e se posiciona nela, você já é vencedor. Amém? Deixa eu te contar uma história. Certa vez eu ouvi uma história e gostei muito dela, guardei, quero te contar. Um velho sábio sentou com o seu neto para contar algumas das suas experiências de vida. E ele disse ao seu neto, pequenininho, falou: filho, dentro de nós, de cada um de nós, existem dois lobos. Dois lobos. Um que vai sempre querer te arrastar para o mal, e outro que vai sempre querer te arrastar para o bem. Esses dois lobos, eles vão crescendo dentro de você a cada dia. Aí o netinho virou para ele e falou assim: vovô, mas qual desses dois lobos vai vencer a guerra? Ele falou: aquele que você melhor alimentar. Nós é que damos alimento para Deus e alimento para o diabo em nós. Somos nós que nos enchemos dos alimentos que vêm de Deus e nos enchemos do alimento que nos leva para o pecado. Somos nós que abrimos a nossa boquinha e alimentamos esse lobo que está dentro de nós. A carne, a partir da queda, quando começou a governar o homem, ela escravizou o homem no pecado. Para ela não tem solução, ela vai ter que ser glorificada. Mas para a sua alma, que é o centro da batalha, que é o núcleo, é o território que o inimigo tenta conquistar, e o território em que Deus trabalha também, é nessa que você precisa lutar. A alma do homem é o campo de batalha que vai te levar para a santidade ou para o pecado. Deus quer que a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções estejam sujeitas a Ele, ao seu Espírito. E o diabo quer que a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções estejam escravizadas no pecado. Projeta para mim o slide, por favor, querido. Vou te explicar de uma maneira prática. Como é que acontece então essa guerra em você? Como é que esses dois lobos lutam? O centro é a mente humana. De um lado está o Espírito Santo tentando governar o espírito do homem, e os alimentos do Espírito, que vão fazer com que esse lado, ou esse lobo, cresça mais. Quais são os alimentos do Espírito? Vamos ler juntos? Leitura e meditação da palavra, confissão da palavra, oração, jejum, comunhão com os irmãos, arrependimento dos pecados e confissão, consagração, e o último, e talvez o mais importante, perdão incondicional. Vocês sabiam que uma das coisas que mais te prende, que mais alimenta o lobo do mal, é a falta de perdão? E muitas pessoas vêm para a igreja, santos,
separados, vivendo uma vida talvez religiosa, sem ter perdoado aquele que um dia o ofendeu, e dizendo: olha, esse aí eu não perdoo. Eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu participo dos grupos familiares, mas perdoar eu não perdoo. E de repente pode ser isso que está prendendo a sua vida espiritual, de dar uma alavancada, e você crescer, e de fato pisar na cabeça desse lobo do mal dentro de você. Avalia isso, querido. O perdão é algo que muda a história. Você viveu uma vida liberado de todo o seu passado, é algo que faz toda a diferença. Vou dizer algo para você: a falta de perdão é como um cadáver que você carrega amarrado a você. É difícil andar, é difícil. Você não consegue caminhar com o Senhor com esse cadáver amarrado em você, porque é algo que já faz parte do seu passado, é algo que já nem deveria mais te incomodar, mas muitas vezes você prefere não liberar, não botar fora esse cadáver. Como diz a história, muitos enterram o cachorro e deixam o rabo de fora. O perdão é enterrar todo o cachorro e deixar com que o Espírito Santo venha sobre você, trazendo esse óleo que vai trazer a cura. É interessante, toda vez que nós vamos no médico com alguma ferida, algum machucado, é preciso expor essa ferida, não é? Tem como o médico passar um medicamento em alguma ferida que nós temos, sem que nós colocamos essa ferida exposta? Da mesma forma é o perdão. Você precisa expor isso diante de Deus e permitir que o óleo do Espírito venha sobre você, trazendo a cura, porque é somente Deus que pode curar. E eu vou te dizer algo interessante sobre o perdão: você não vai se esquecer que a pessoa te ofendeu, mas não vai doer mais. É verdade. Você vai olhar para a cicatriz e aquela cicatriz não dói mais, porque o perdão não quer dizer esquecer, o perdão quer dizer não vai doer mais. Amém, meu irmão? Voltando para o slide, existe então uma guerra, o tempo inteiro, entre o espírito e a carne, querendo tomar o campo de batalha, que é a mente. E aí Satanás vem com seus demônios, tentando governar, e o que ele traz? Quais são os alimentos que fazem com que nós engordemos esse segundo lobo? Vamos ler juntos? Passividade mental, entretenimento, andar pela própria vontade, andar pelos próprios sentimentos, andar pelas suas emoções, mente suja, pecados habituais e seguir o próprio coração. O que foi melhor alimentado vai ser vencedor, seja a sua carne, seja o seu espírito. Uma vez, já caminhando há algum tempo com o Senhor, eu determinei que eu queria ser santo. Eu queria de fato me separar para Deus. Eu dizia para Jesus: Senhor, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque o pecado vai me assediar o tempo todo. O tempo todo a concupiscência da minha carne vai ficar me empurrando para aquilo que não é lícito. Como diz o apóstolo Paulo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. O que não te convém, irmão? Você tem a consciência, você é governado pelo Espírito de Deus, se você o tem. Ele o tempo todo vai cutucar no seu ombro delicadamente, dizer: filho, não é esse caminho. Filho, isso não te convém. Não te convém. Quem pode testificar disso? Amém. Quando nós estamos olhando e caminhando naquele caminho que vai nos levar para a perdição, o Senhor delicadamente. Nós sabemos quando estamos indo para o pecado. Eu estou mentindo, irmãos? Nós sabemos, mas nós preferimos às vezes tampar os olhos e dizer: não, isso é um pecadinho só. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Eu decidi que na minha casa não haveria mais aquele detalhe de atender o telefone e falar: fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Você está lá do lado, fala: não estou, não está. Ah, Jesus. Puxa, mas é um pecadinho só. Qual que é o problema de eu falar que eu não estou? É mentira, irmão. É mentira. O apóstolo Paulo diz: cada um de vós não mintais mais, antes diga a verdade uns para com os outros.
Isso é palavra de Deus. Se nós queremos ter uma vida transparente, nós temos que, em primeiro lugar, falar a verdade. E eu decidi isso na minha casa. Mas aí aconteciam momentos em que eu, de fato, não queria atender o telefone. E aí, como é que eu fazia? Às vezes eu não estava ocupado também para falar. Fala que eu estou ocupado. Meu bem, fala que mais tarde eu ligo, eu retorno a ligação, que agora eu estou indisposto. É melhor, eu estava falando a verdade. Mas nós preferimos às vezes usar de pequenas mentiras, que são alimentos, migalhas, para Satanás na nossa vida. É verdade. É verdade. É verdade. Ele é o pai da mentira. Amém. Amém. Amém por isso. Amém por isso. Amém por isso. Bom, antes de mostrar o segundo slide, Fred, eu quero ler aqui algo para os irmãos. Mas eu quero ler junto com vocês. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler, amém? Romanos 6, a partir do versículo 1. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! Aleluia! Não somos mais escravos, você não é mais escravo, querido. Desde que você recebeu Jesus na sua vida, você foi liberto, porque Ele te libertou. A Bíblia diz que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga, eu sou livre. Eu sou livre do pecado. Toda semente maligna agora não me domina, porque eu, em Cristo Jesus, fui liberto. O versículo 2 diz que nós morremos com Cristo. Em Cristo, nós pagamos a nossa dívida na morte, já recebemos em Cristo o salário do nosso pecado. Cristo pagou por nós. Então, nós já não estamos mais presos, nem precisamos pagar esse salário, porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e foi esse dom gratuito que eu e você recebemos, após recebermos a Cristo. O versículo 3 diz que nós somos batizados na sua morte.
O termo batismo do grego, significa transliteração. O que é transliterar? É pegar um texto original e escrever um novo. Uma nova história foi escrita a seu respeito a partir de então. Um novo livro foi aberto com uma nova história que você está escrevendo agora, a cada dia. Como é que estão as páginas dessa história, meu irmão? Amém. No batismo de Cristo, uma nova história foi escrita a nosso respeito. A nossa história de pecados, que nos levava a um final trágico, o lago de fogo e enxofre, foi mudada. Agora a história original nos leva para a vida eterna em Cristo Jesus, e é essa a nossa esperança. Aleluia. O versículo 5 diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. A nossa natureza foi mudada. Quem morreu e nasceu de novo, já não pertence mais àquela mesma semente. Nós pertencíamos à geração de Adão, e a semente de Adão estava em nós. Agora em Cristo, nós nascemos da semente celestial. Você agora não tem mais parte com aquela semente. Você, espírito, porque você é um espírito, que tem uma mente e habita em um corpo. Você é um espírito, que tem uma mente, uma alma, e habita em um corpo. Você não é um corpo. Amém, querido? Toda vez que nós nos referimos ao homem espiritual, nós estamos referindo ao homem espírito. Você é um espírito que foi lavado, justificado, e que agora volta a ter comunhão com Deus, ressuscitado. Aleluia. E no versículo 9, a Bíblia diz que a morte já não tem mais domínio sobre nós. Se nós ressuscitamos em Cristo Jesus, nós teremos a vida eterna com Ele. O pecado já não nos domina mais. Nós podemos dizer ao pecado: não te quero, desde que o nosso espírito esteja alimentado. Você sabe o que é fantástico do grupo familiar, meu irmão? Eu vou dizer para você que ainda não está inserido em um. É que no grupo familiar, cada um dos irmãos são responsáveis por guardar aquele grupo. Existe ali um grupo que ora, existe um grupo que se reúne para abençoar e para guardar a vida uns dos outros. Você sabia que uma das coisas que mais guarda a sua vida do pecado é aquele irmão abençoado que está do seu lado? Não é verdade? Quando você está perto de um irmão que é homem de Deus, vocês dois se guardam. Por isso os grupos familiares são tão importantes para a vida da igreja. Nós não temos como estar o tempo todo junto com a pastora Cássia, com o pastor Salmo, com os nossos pastores. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer pequenos grupos, e esses pequenos grupos vão andar sempre juntos. E você almoça com eles, você janta com eles, a sua comunhão é com eles, sabe, os seus momentos de descanso, você desfruta da companhia daqueles irmãos. Muitas vezes, irmão, na maioria delas, você vai ser guardado do pecado. Romanos 8, por favor, irmãos, adianta a sua Bíblia um pouquinho. Ao 5. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando a seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia. Quem pode dizer amém por isso? Aleluia. Diga: eu sou um ser espiritual, eu cogito das coisas do Espírito, não mais da carne. Oh Deus, a gente ter plena clareza disso é tão importante, irmão. O pecado já não é mais uma isca fácil para você. Você já não cai mais nessa armadilha tão facilmente, porque o Senhor abriu os seus olhos. Vencemos estando em Cristo e aceitando sua obra redentora em nossa vida. Estar em Cristo é fazer parte do corpo de Cristo, é ser revestido por Cristo. O que é o corpo de Cristo então, irmão? Diga: a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a igreja se reúne, o corpo de Cristo se reúne com um propósito, e nós somos revestidos por Cristo.
Tiago 5,16, por favor, pastor. Nós estamos falando sobre como vencer o pecado, amém, irmãos? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Deixa eu te ensinar algo interessante. Tiago não diz que nós seremos perdoados dos nossos pecados quando nós confessarmos uns aos outros. Porque o perdão do pecado é eu confessar o meu pecado a Deus. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu sou perdoado. Porém, Tiago diz que quando nós confessamos o nosso pecado ao nosso irmão, nós somos curados. O que é a cura, então? O que é a cura do pecado, meu querido? Os irmãos já leram lá em Salmos que existem dardos inflamados do inimigo que são lançados sobre nós? Quais são os dardos inflamados do inimigo? É como se a sua mente fosse o tempo inteiro bombardeada por setas de acusação. O diabo te acusa e te condena o tempo inteiro pelo seu pecado. Mas quando você confessa esse pecado para um irmão, e aqui eu faço uma ressalva, para um irmão que seja santo, porque não é para todo irmão que você deve confessar os seus pecados. Geralmente nós confessamos para alguém que é maior que nós, amém? Para alguém que de fato vai guardar a nossa vida e orar por nós. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós dividimos o fardo. E aí nós permitimos que aquele irmão ore junto conosco. Muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. E um justo começa a orar por você, para que você seja livre da acusação do pecado. É fundamental, na cura do pecado, que você confesse ele a um irmão. Porque confessando, você vai ser curado. E toda acusação vai cessar, em nome de Jesus. 1 João 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Cristo está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos lava. Diga para o seu irmão do lado: eu tenho comunhão com você, irmão. Eu tenho comunhão com você, irmão, porque essa comunhão vai fazer com que o sangue de Cristo nos lave, e que nós possamos estar com as nossas vestes constantemente alvejadas. Aleluia, aleluia. A comunhão com os irmãos é uma das chaves para que o sangue de Jesus venha e nos lave a cada tempo, nos purifique, nos traga uma alma completamente liberta das acusações. Daí a importância de estarmos integrados à igreja, aos grupos familiares. Daí a importância de sermos um corpo de fato. Essa comunhão vai nos fazer ser mais santos, irmão. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Diga: o maligno não pode me tocar. O maligno não pode me tocar, porque eu sou nascido de Deus. Não toca, não toca. Deixa eu contar uma história para você. Certa vez, pastoreando uma irmã, ela se converteu num dos nossos encontros e me procurou no final. Falou: pastor, eu preciso contar algo para o senhor. Eu falei: pois conte, irmã. Ela falou: eu vim de um centro de macumba, eu era mãe de santo, e eu me converti num dos seus encontros. Hoje estou participando da rede do senhor, e logo depois desse encontro que eu tive com o Senhor, que eu entreguei a minha vida a Ele, que recebi Jesus como meu Salvador, eu passei por muitas lutas. Eu voltei para minha casa, fui muito assediada por aquelas pessoas que caminhavam comigo no centro de Umbanda, e acabei tentando voltar. E eu procurei o pai de santo que me acompanhava na época, e disse para ele: pai de santo, eu quero voltar. E disse que esse pai de santo estava incorporando um espírito, e ele virou para ela e falou assim: você não pode voltar,
porque agora você pertence ao outro. Você não nos pertence mais. Tem algo em você que não pode nem estar aqui. Por favor, se retire. Você foi lavado, justificado. Existe uma marca em você que o mundo espiritual vê. Você caminha agora com altivez, porque o sangue de Jesus te lavou, querido. Agora você foi marcado. Você não serve mais. Como disse o Pai de Santo para ela, você não serve mais para nós. Glória a Deus. Nós não servimos mais para o pecado. Melhor ser servo de Deus do que cavalo do diabo. Oh, glória a Deus. Diga ao seu irmão então: vivendo em Cristo, o inimigo não pode nos tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia para finalizar em Efésios 4. Vamos ler juntos do capítulo 17 ao 32. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato os tende ouvido, e nele fossem instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aleluia. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Aleluia. Coloca o último slide para mim, irmão, só para a gente fechar, por favor. Como é que eu venço a carne, então, de uma forma prática? Esse slide eu usava para ministrar uma aula, os irmãos. Eu tento colocar bem prático. Eu venço o pecado e a minha carne quando eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Lembra que a vontade é o foco do diabo. Ele quer roubar a sua vontade para que você faça a vontade dele, não a de Deus. E aí o que você faz? Lembra que eu falei para os irmãos que a nossa alma é o campo de batalha? Então é a nossa vontade, a nossa mente e as nossas emoções. Então eu pego a minha vontade e submeto ela à vontade de Deus. E eu falo, agora eu vou obedecer somente à vontade de Deus. Eu pego o manual de instruções, e começo a seguir esse manual de instruções. E aí eu sujeito a minha mente. Eu encho a minha mente com a palavra de Deus. Amém? Eu digo, eu não vou mais assistir novela, eu não vou mais assistir programa de comédia, não, eu vou aproveitar, eu vou remir o meu tempo. Eu vou meditar na palavra, assim como o rei Davi fazia, medito na sua palavra dia e noite. Por isso ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus.
E ele pegava o manual de instruções e dizia: agora eu vou obedecer tudo que o meu Deus diz para eu obedecer. Sujeitava a sua mente, enchendo ela com a palavra de Deus, e as suas emoções, ele dizia: eu amo o Senhor. Como é que tem sido você? Aí eu coloquei um diabinho ali no canto que diz: droga, com esse crente eu não tenho vez, com esse aqui eu não tenho vez não. Se você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, se você está na sua mente cheia da palavra de Deus, e se você ama o Senhor nas suas emoções, o diabo não tem vez com você. Está derrotado. Ele vai olhar e vai falar: com esse aí eu nem vou tentar, porque esse aí, essa é a forma. Amém? Essa é a fórmula secreta. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.